pela participação. Como eu falei, a gente vai estar gravando, vai estar disponibilizando no canal do YouTube da BW, vai estar compartilhando lá no LinkedIn e tudo mais. Estou aqui com o Marcos. Quiser se apresentar, Marcos? Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos Alves, sou o Customer Success Manager da Datadog aqui para a região. Conheço o Lozano, conheço a missão de longa data aí. E obrigado pelo convite, Lozano, obrigado pelo convite, missão. E vamos fazer uma conversa boa aqui sobre como revolucionar essa experiência do cliente usando observabilidade. Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho, a BW é parceira Gold da Datadog de tecnologia, então a gente, além de fazer toda a parte de implantação de Datadog, faz também a parte de desenvolvimento de plugins. E aqui a gente vai falar um pouquinho do RUN, do Real User Monitoring, da Datadog, que está dentro da Feature Digital Experience. E ele faz a parte de monitoramento, traz a parte de observabilidade através dos olhos do cliente, né? A gente fala. Então, imagina que a sua aplicação, seu app mobile, seu site, ele está o tempo inteiro navegando com diversos clientes, diversos perfis de clientes que usam diversas formas de acesso, ou seja, desde um notebook, um servidor, um tablet, e aí a gente cai para o mundo mobile, que você tem uma extensão enorme aí de possibilidades de vendors de celular, né, de modelos e tudo mais, e como está a experiência desse seu cliente, você ter uma visão não a partir do seu back-end, né, a partir do seu front-end, como é que está a aplicação que está rodando lá na ponta do seu cliente, tá? Então, o Run, a partir do momento que ele é instrumentado, a gente começa a coletar os dados do endpoint que o cliente está usando para acessar a sua aplicação. Seja ela via site, via website da sua aplicação, ou seja ela pelo app mobile, tá? Esse é um ponto bem É, interessante, essa possibilidade de fazer a coleta e fazer a observação da experiência do usuário, porque você consegue entender quais são os principais problemas que o usuário lá na ponta está enfrentando, né? Inclusive, até você consegue determinar se existe problema por tipo de operadora ou por qual operadora o cliente tem mais dificuldade em fazer o acesso ao site. correto, é isso aí. Então você entra numa granularidade que você pode chegar até qual que é o usuário que está usando. Você tem a possibilidade de saber o e-mail ou o ID que você tem cadastrado na sua aplicação para ele acessar. E a partir daí, a gente começa a ter uma visão completa dessa jornada do usuário, tá? Desde como está a usabilidade, o que ele está acessando, o que ele está clicando dentro do seu app ou dentro do seu site. Se você está tendo algum erro que para o seu back-end você está respondendo a transação com sucesso 00 ou 0200, né? E chega lá na ponta, ele está dando algum erro, algum desvio de comportamento que ele não consegue visualizar aquilo que você está colocando. E ele chega ao ponto de gravar a execução da tela do cliente, ou seja, inibindo informações sensíveis, ele começa a gravar e você tem exatamente o que o cliente navegou, por onde que ele passou para acessar seu site e um compilado de erros que você teve lá a ponto de ter o detalhamento. Tá? A gente vai explorar, a gente vai entrar na solução aqui, tá, gente? Mas a ideia é você passa a ter uma visibilidade completa e aí a gente também traz uma visibilidade do negócio, tá? Então, o quanto que eu estou tendo perda, por exemplo, de um e-commerce a partir de um determinado erro que foi gerado a partir de uma determinada versão, o quanto isso está impactando para o negócio dentro da aplicação, tá? E você tem todo o passo a passo de navegação, passo a passo do que está subindo para o endpoint. Então, desde as imagens, qual é o tempo de download de determinadas imagens, tem uma imagem que está carregando mais, se tem um script que está demorando mais, tá? Aqui é só uma demonstração também que, como a gente fala, não é apenas para o website, a gente chega a nível de app mobile. Então, se você tem uma aplicação que roda só em app mobile, a gente consegue também trazer essa visibilidade para você do que está acontecendo lá na ponta, da mesma granularidade que a gente tem a partir do que ele está navegando no site. Então, qual que é o modelo de celular que ele está usando, qual que é o celular que ele está usando, qual que é a operadora que ele está usando, qual que é o login que ele está usando para estar fazendo o acesso ao app mobile, tá?
E aí, a partir do momento que eu tenho um monitoramento do run, que eu estou fazendo toda a visibilidade e observabilidade do endpoint, tenho também o Datadog, quando a gente fala de APM, ou seja, eu tenho ele aqui no meu back-end, a gente consegue fazer o correlacionamento dessas informações, ou seja, eu tenho correlacionamento da observabilidade do meu back-end com o meu front-end. Então, se eu tenho algum impacto na minha aplicação, e está impactando só o front-end, eu sei que eu consigo correlacionar o erro que eu estou tendo lá no front-end com a transação que aconteceu aqui no back-end. Tá? Então aí a gente fala, a gente pega de ponta a ponta, end-to-end, do navegação do usuário, ou seja, eu tenho a cobertura total de todos os pontos de aplicações para atender o meu negócio. Tá? E esse é um lado bem interessante, porque quando você olha para uma aplicação, né, você normalmente fala, minha aplicação está disponível 99,9%, mas o usuário está sofrendo lá na ponta, né? E quando você tem essa visão, você consegue ter justamente a experiência do usuário e poder fazer as correções no momento que são necessárias. E oportunas, né? E aí a gente passa por uma visão onde eu consigo trabalhar todos esses dados e trazer uma visão completa. Então, desde o que ele está sendo feito lá no meu back-end, como é que está a saúde no meu ambiente lá no meu back-end, como estão os resources, como que estão os erros no meu back-end, passando por uma visão de negócio, ou seja, qual que é o impacto, quanto que eu tenho aqui de vendas, qual que é o impacto que esses erros estão causando, qual que é o meu funil de vendas, ou seja, qual que está sendo passo a passo para eu chegar no checkout e até fazer uma avaliação de eu preciso mudar alguma coisa para que esse meu checkout seja mais efetivo, e aí a gente chega ao nível de user experience, de onde está vindo essas aquisições, quais são as regiões, aqui a gente na demo a gente foca um pouquinho por país, mas a gente consegue chegar na granularidade até de cidade. Então, eu apresento qualquer cidade que eu tenho o maior potencial de vendas, dentro que está tendo acesso, qual cidade que eu tenho acesso e eu não tenho essa venda, e correlacionando tudo. Então, a gente, através de um painel, a gente consegue mostrar o back-end, os dados do negócio e os dados do meu front-end, tá? Aproveitando um pouquinho nessa tela mesmo, Luzano, o que que eu vejo como Customer Success? Eu estou trabalhando com vários clientes aqui da região, em vários setores, setor financeiro, setor de retail, enfim. Qual que é o grande ponto? Às vezes o cliente, né, as equipes de DevOps ou as squads focam numa determinada funcionalidade, do tipo, eu vou me especializar no Kubernetes ou na infraestrutura, mas esquece de trazer informação para o negócio, né? E esse tipo de abordagem que a gente consegue fazer, complementando as informações que vêm do Run, entregando não só as informações de disponibilidade, como o usuário está sentindo na ponta, mas também qual que é o impacto direto no negócio. Quantas vendas estão sendo perdidas ou sendo executadas por conta do desempenho do sistema, ou da indisponibilidade do sistema, quanto de dinheiro efetivamente está sendo perdido, né? E você consegue fazer o filtro, como o Lozano falou, você faz o filtro por região, filtro por cidade, o filtro por tipo de página que é acessada ou por produto que é acessado. Quantas vezes o cliente, ou quanto tempo o cliente fica parado numa determinada tela, namorando aquele produto, e de repente você pode pegar essa informação, mandar para o time de marketing já fazer um pop-up, um e-mail para o cliente que está tendo aquele acesso, né? Mandando uma promoção, enfim. Essa ferramenta ela é bem interessante. A gente até estava discutindo o que a gente ia falar no webinar, qual que era o melhor produto para falar, e a gente falou do Run, porque ele consegue dar um detalhamento e uma quantidade de informação muito grande que normalmente as pessoas falam de observabilidade ficam ali no log, traces e APM, só que olhando para dentro de casa, olhando, eu brinco, para o próprio umbigo, né? E aqui você complementa a informação o quão sofrível ou o quão bom está para o lado do cliente. E diretamente faz a correlação da informação para dizer, olha, eu estou perdendo X dinheiros, eu estou ganhando X dinheiros baseado no desempenho ou na indisponibilidade do meu serviço. Correto. Acho que isso é essencial, né? Você ter como se tivesse com um agente, lógico, vai estar lá no RAM, mas você tem um agente no olho do cliente, né?
Você está vendo exatamente o que ele está vendo. Você está tendo a percepção que ele está tendo, você está tendo sinais de frustrações que ele está tendo, né? Não, e hoje vamos pegar 99,9% das empresas ou tem um website ou tem um Ah, app, tem um app de né? trabalho. Então, poxa, ter essa visibilidade, trazendo não só para o time de observabilidade, DevOps, SRE, mas levando essa informação para marketing, para o time de negócios, tem muita informação, informação muito Sim, rica aí que dá para extrair bastante coisa, né? sim. Você compartilha agora aí, Marcos? Vamos lá, vamos lá. Então, dentro dessa linha, pessoal, eu vou fazer uma breve demonstração aqui para vocês. A ideia não é ser extremamente técnico, mas ser educativo no que a gente vai mostrar, tá? O que que a gente tem aqui, então? Essa é uma das telas principais que a gente tem o acesso ao Run, e aqui eu estou pegando uma aplicação específica, que é um website fictício que nós temos aqui, chamado Shoplist. Logo na primeira tela, você tem a parte de desempenho, e aí você tem a visão geral. O Core Web Vitals, quer dizer, esses três KPIs aqui, são os KPIs que todo mundo que mexe com app ou website tem que perseguir. O tempo que está levando para carregar o conteúdo mais pesado, o tempo de carga do layout, né? E a interação com com o próximo componente. Esses números aqui, você até acha larga documentação na internet, principalmente Google tem bastante documentação para isso, indicando o que que é bom, o que que é ruim. Aqui mesmo eu vou mostrar para vocês, a própria interface ela já tem os indicadores ali para você poder acompanhar. Poxa, esse tempo de resposta ou esse tempo de carga, ele está dentro do esperado ou está fora do esperado? Se o tempo de carga for maior, qual que é o impacto lá para o cliente, né? E aí você consegue ter todas essas informações. Total de erros ao longo do período, total de sessões com erros. Outra coisa que é bem interessante, normalmente você tem algumas versões, versionamentos específicos, nem todos os usuários fazem o update ou upgrade do aplicativo na hora que você lança. Então você consegue acompanhar quais são as versões que você tem disponíveis, que os usuários estão usando, e a quantidade de sessões por tipo de versionamento, e até se existem erros. Em versões específicas. Aqui é muito legal porque você consegue medir a qualidade do desenvolvimento. Quer dizer, essa versão eu lancei, ela está bugada, tem muitos bugs, ou beleza, ela está estável, então você consegue ter essa visibilidade aqui também. A parte Ah, de análise das sessões dos usuários, pois não. não, acho que é importante que quando a gente fala de deployment, sabe exatamente a quantidade de sessões que está em cada versão, né? E o que a gente precisa saber no acompanhamento de novos lançamentos, por exemplo, que está em cima dessa versão, a gente tem essa informação e consegue saber por que eu ainda não consegui deslanchar um negócio novo que eu coloquei, porque a quantidade de deployments, a quantidade de usuários que estão usando essa versão está baixa, e aí você consegue direcionar uma campanha de atualização e até forçar o usuário a fazer essa atualização do app para ele conseguir ter o negócio novo, né, o lançamento do produto com mais efetividade. Perfeito, perfeito, maravilha, nessa linha mesmo. As páginas mais visitadas, e a partir daqui você já consegue também ter insights para falar, poxa, o pessoal está acessando bastante sofás. Vamos fazer uma promoção de sofás aqui, né? Ou lancei uma campanha semana passada e eu estou vendo que está surtindo efeito, porque eu estou tendo bastante acesso nesse tipo de página. Então, assim, é muito legal essa visão que você tem já logo no começo do acesso à página do produto, né? Na É, sequência, a gente tem a parte de performance, que são aqueles indicadores que eu comentei com você, os três principais indicadores, e aqui a gente já tem os thresholds visuais, os limites visuais. Você consegue avaliar a partir olhando, você já sabe, poxa, eu estou dentro, ou seja, o tempo de carga, a experiência do cliente está legal, ou ela está sofrível, né? A partir daqui, do amarelo, já começa a ficar mais lento, né? E aqui o tempo, a informação de total por sessões, por página, por views, enfim, todas essas informações. A parte de erros,
aonde existem mais erros, aonde você tem, ao longo do período, dos dias que tiveram mais problemas. Por exemplo, nesse dia aqui eu soltei a release XYZ e foi o dia que teve mais erro. Vamos recolher, DevOps, arruma aí, faz as correções necessárias e a gente faz um novo release. Também é outro ponto que vale a pena a gente acompanhar, né, Luzano? A gente sempre vê, Isso. acompanha os nossos clientes daí, né? É o que a gente fala, o que está em produção, ele está funcionando. Você já tem a saúde, tem a definição das métricas, tem o histórico de tudo que tem acontecendo lá. A partir do momento que você lança uma nova versão, e isso é recorrente, você tem a visão exatamente se essa versão gerou algum impacto e qual que é o impacto que essa versão gerou, aonde que ele está com problema, isso acelera muito a correção. A gente vai falar um pouquinho mais na hora que entrar em Error Track, por exemplo, mas você tem um mapeamento de, não, essa versão está impactando usuários do Google Chrome, essa versão está impactando do Firefox, ou não, essa versão está impactando usuários do Samsung S21. Então, isso consegue direcionar, principalmente para o dev, exatamente onde é que ele vai focar o tempo dele nessa corretiva e acelerar cada vez mais, melhorando sempre a experiência do cliente. Então, olha só que interessante. Até agora a gente falou o desempenho do sistema, a gente falou da experiência do cliente lá atrás, e a informação que a gente recebe não só ajuda no negócio, mas como também ajuda a melhorar a qualidade dos releases que estão sendo lançados, né? Então, eu vejo que tem muita informação, a riqueza das informações providas aqui, a hora que você começa a usar o Run, ela eu diria que são vitais, assim, para você manter a qualidade das aplicações que estão sendo entregues lá e manter o negócio funcionando, né? Como a gente comentou, hoje em dia todas as empresas têm um website e têm um app. Então, olhar para isso com lupa e entender quais pontos precisam de melhorias e ter uma ferramenta para isso é extremamente importante, né? Falando da parte de deployments, aqui você tem a visão dos deployments que foram que estão disponibilizados ao longo do período, quais são quando que foram lançados e as sessões de usuários por esses deployments. Indo para um outro ponto aqui da parte de análise do produto, olhando para o site, a quantidade de sessões ao longo do período. E aqui a gente está vendo a última semana. Eu posso virar aqui e pedir para mudar a janela de visualização, tá? Então, é bem flexível. A quantidade de dados que você tem, você vai conseguir ter mais acuracidade até nas análises aqui do próprio Datadog. É, Quantidade de sessões ao longo do período, pois não. É, eu ia falar esse ponto. A gente tem a quantidade de sessões, qual que está o direcionamento, né, do que está o forecast que ele está fazendo dessa quantidade de sessões e usuários únicos. Então a gente consegue saber o seguinte: são sempre as mesmas pessoas que estão acessando e a gente começar a ter uma visão. A gente teve um cliente que a gente começou a identificar determinados usuários que eles tinham um acesso frequente e aí gerou duas frentes, né? Uma frente que é para o negócio, para marketing, que pô, por que esse usuário está comprando e efetivamente está acessando e ele não está comprando? O que a gente pode ajudar esse grupo de usuários a comprarem? E até questões de tentativa de fraude. Putz, o que esses usuários estão fazendo que ele tem uma recorrência e identificar como um bot ele está fazendo uns acessos. E isso traz uma visibilidade de segurança e justamente para evitar esse tipo de coisa e aí gerar bloqueios e tudo mais. Isso daí foi um ponto bem legal que você tocou, Lozano, porque olhando para isso, você, além de falar com o negócio, falar com o marketing, falar com DevOps e Ops, né, você também ajuda ou dá insumos para o time de segurança. Poxa, esse cara aqui tá visitando várias vezes a página, ele pode estar vendo, namorando aquele produto, ou É, de repente pode estar tentando validar se tem alguma brecha para ele poder fazer acessos, né? Então, isso é bem legal. A Unique Visits dá essa visão. O Stickiness é bem legal porque é o tempo que você para olhando aquela página em específico.
né? Poxa, no site da BMW a gente está lá, né, Lozano, namorando aquela X3 toda vez está lá. Então, a gente sempre, aqui ele mostra o tempo que o usuário para olhando a Lembra página. daquela. É muito legal. Quantidade, a média de sessões, né? E aqui as páginas mais acessadas, comparando com o período e com a semana anterior, o mês anterior, enfim. Aqui deu uma queda, aqui aumentou, também campanhas de marketing ou mesmo novos releases, enfim, você tem uma série de insumos aqui para poder avaliar o que que você fez e qual é o impacto que está sendo gerado em termos de engajamento do usuário, né? Outra coisa bem legal aqui é a parte de acquisition, ou seja, quantos clientes estão vindo através de propagandas pagas, quantos clientes estão vindo através daqueles links que estão em determinadas reportagens, enfim, você consegue identificar a origem da conexão. A conexão veio por causa do tráfego pago que eu fiz. Quantos por cento vieram através do tráfego pago? Aqui você tem essa visualização. Outra coisa, demográficos. Ou seja, da onde estão vindo os meus usuários, né? Qual país, ou qual região, ou qual cidade eu tenho o maior número de conexões? Aqui servem para várias coisas, né? Tanto para Sim. você entender o contato, ou seja, da onde que estão vindo esses usuários, e também vai lhe dar, poxa, a semana passada a Austrália estava bem, agora caiu. Tem algum problema no acesso dos usuários lá na Austrália? Você também consegue ter essa É. visibilidade, né? Pode ser um problema na operadora, pode ser um problema de um release que você lançou ali, né, Luzano? E falando de segurança também, tem alguns sites, se eu não estou enganado, por exemplo, o da Caixa, que faz jogo da loteria. Ele não permite acesso fora do país. Então, você consegue criar monitores do seguinte: eu tenho um bloqueio que está tudo feito dentro das regras de Fire e tudo mais, que eu não vou permitir o acesso ao meu site de IPs que são fora do país. E se existir, a gente consegue gerar esse alerta para você, entendeu? Outro ponto é, aqui a gente está focando em país, porque é um ambiente demo aqui da Datadog, que é utilizado a nível mundial, mas a gente chega a nível de cidade, que o Marcos está mostrando aí, estado. Então, tá, eu estou fazendo uma campanha específica num determinado estado ou numa determinada cidade, e essa comparação que ele faz de qual foi o tráfego que gerou essa cidade na semana passada com essa semana, você consegue ver a efetividade dessa campanha que você está fazendo, tá? Isso é bem legal. E o dashboard aqui ele é extremamente dinâmico. Quero fazer um filtro por CO. Venho aqui, clico e faço filtro por CO. Ele já me mostra a localidade aqui, a quantidade de usuários que eu tive, quais são os tipos de sistemas operacionais e dispositivos que vieram de lá para acessar, o tipo de browser, e você pode detalhar mais por operador, enfim, como a gente já comentou, né? Mas tem muita flexibilidade para você analisar a informação aqui no dashboard, né? Um outro ponto muito legal aqui é essa parte do frustration signals. Quantas vezes você já não se pegou batendo assim na tela do celular porque o site não carrega ou porque você acha que aquele ponto era clicável e não é. Então aqui ele te mostra o que que você teve de dead clicks, que são esses cliques que você dá em imagens que você achou que teria detalhes e não tem, ou mesmo o rage clicks, né, que é aquele que você está nervoso porque não carrega e você fica clicando em várias partes. A gente consegue, através das informações que o Run traz, identificar quantidade de rage clicks, a quantidade de error clicks, ou seja, os cliques que eu dei, que eu cliquei num determinado link e deu erro, e a quantidade de dead clicks, ou seja, eu estou clicando em partes da tela que para o usuário está confuso, ele acha que ali tem uma interação e não existe. Essas informações aqui são perfeitas para você melhorar até o desenvolvimento da interface com o usuário, né, Luzano? É. E quem é esse usuário que está com frustração no acesso e até entender ele e fazer, se é um usuário que, exemplo, é um usuário que ele tem uma recorrência de acesso, uma recorrência de compra ou de fechar negócio com você através do seu app, através do seu site, putz, vale a pena você direcionar isso para uma ouvidoria, para uma área de atendimento, para falar, ó, entre em contato com esse cliente, vamos tentar entender o que está acontecendo. Olha, ele usa um celular modelo tal, a gente já verificou aqui, eu não tenho nenhum erro que está associado a ele, o tempo de performance está ok. Vamos
fechar essas pontas, né? E sempre trazer uma experiência melhor para o cliente. E nos dias de hoje, a gente tem os vários VIPs, os influencers, né, que podem depois falar mal do site ou do produto. Então, Uhum. é interessante que aqui você tem a lista dos principais usuários que tiveram as sinais de frustração durante o acesso, né? As páginas que tiveram mais sinais de frustração. Então, por exemplo, produtos é a top N aqui, e esse Norman aqui, Ruiz, é o cara que está gerando, teve mais frustração. Vamos falar com o Norman, vamos oferecer um desconto para ele, enfim. Aqui você consegue ter essa visão. E ao longo do tempo também, quais foram os períodos que tiveram problemas? Poxa, nesse período aqui, eu sei que a operadora X estava com problema, ou eu lancei o release X, e para a versão do iOS ou do Android, a gente percebeu que realmente deu problema. Então, você consegue acompanhar aqui esses sinais de frustração ao longo do tempo também. E isso é muito legal. E indo para essa linha, né, a gente tem a parte de session replay, onde você consegue monitorar o que o cara está fazendo em cada sessão, né? Além disso, deixa eu só pegar um outro ponto aqui que eu acho muito legal a gente falar, que é o heatmap. Heatmap. Durante a sessão do usuário, a gente pega algumas amostras e consegue ter a informação, por exemplo, para desenvolvimento do site. Aqui, deixa eu pegar um outro caso, que esse aqui não foi o dos melhores para a gente ter essa visão. Eu acho que aqui produtos tá melhorzinho. ClickMap. Como eu falei ao vivo, então podem acontecer todos os problemas possíveis e imagináveis. Mas olha só que interessante, aqui eu estou notando que esse botão aqui ele é clicado com mais frequência. Esse aqui nem tanto, mas eu tenho um amarelinho aqui, esse aqui também. Outra coisa, tem bastante gente que vem aqui no checkout, mas olha que interessante. Para essa página, as pessoas sempre clicam na imagem. E aí eu volto lá para o meu time que está desenvolvendo e falo, cara, não dá para você deixar essa imagem interativa, ele clicar e aparecer mais fotos da cadeira, ou ele ter aquela visão de 360 graus, né? Outra coisa que eu estou percebendo aqui é que tem alguns sinais de frustração que o cliente está clicando aqui em cima. Clicando aqui do lado, tem vários clientes que estão clicando aqui e outros efetivamente acertam, né? Mas à medida que você vai navegando, ele vai te mostrando quais são os pontos. E você pode entrar no detalhe e validar. Poxa, eu tive um rage click aqui nessa sessão, tive 7 dead clicks e tive 233 error clicks. Ok, de uma amostragem de 232 mil que deram sucesso. Mas, poxa, tem um fine tuning aqui, tem um ajuste que precisa ser feito, né? Então, você consegue ter esse nível de detalhe quando você está acessando, quando você está observando através do run. Deixa eu ver se nessa página tem o scroll map, que é outra coisa muito legal que ajuda no desenvolvimento. Aqui não tentem fazer isso em casa, que é muito perigoso. Fiquem comigo que a gente vai mostrar essa informação. Aqui, 100% dos usuários ficam nessa parte aqui da tela. E aí você vai descendo, 25% só descem. Por quê? Cara, vamos pensar em redesenhar essa página e deixar toda a informação aqui, fazer um esquema de rodízio, enfim, trocar sempre as informações ou deixar o máximo de informações no topo da página, porque aqui é onde os usuários mais ficam acessando. A hora que eu desço, 25% só que estão aqui. Vai que eu quero fazer uma venda dessa cama aqui e eu não estou conseguindo porque ninguém desce na página. Por que esse modelo de cama está ficando encalhado no estoque, né? Pois Ou é. vamos gerar uma visão randômica, então cada acesso que tiver, ele muda a posição dos produtos, né? E isso é muito importante quando a gente fala de vendas do pessoal de UX e criação da tela, ele ter o retorno daquilo que ele desenhou, se isso está sendo efetivo e está sendo uma experiência boa do cliente ao acessar uma lista de produtos, né? Isso é bem legal. Aproveitando aqui, respondendo a pergunta do Fernando, né? Se o Run permite, por exemplo, que eu saiba a quantidade de cliques que um cliente precisou dar em o mesmo botão de app em um totem. Sim,
ele vai entrar dentro do sinal de frustração, por exemplo, que ele deu vários cliques no mesmo botão, ou se dentro daquela navegação ele foi e voltou, a gente tem todo o histórico de navegação daquela navegação específica e a gente consegue mensurar esse volume, tá? Boa. Aqui, por exemplo, eu tive 13 mil cliques para essa cama, né? Para esse sofá aqui, essa cama. E aí, 13 foram com sucesso. Enfim, você tem essa visibilidade aqui. Aqui eu acho que eu não vou ter nenhuma com problemas para mostrar para vocês, mas ele indica que também se teve algum problema nos cliques que foram dados, né? É. E falando, pode falar, pode falar. A gravação, acho que não sei se a gente chegou a comentar, a gravação, ele faz a gravação da tela do usuário, tá? Aí o Marcos vai falar depois, e traz essas informações, mas sempre inibindo as informações sensíveis, tá? Em nenhum momento ele vai trazer informações sensíveis do que está sendo feito aqui. Sim, e um outro ponto importante é que você define a amostragem, né? Não vai ser toda a informação que você vai trazer, porque senão fica impossível processar. Então você pode fazer amostragem por região, amostragem por sistema operacional, amostragem por tipo de dispositivo, tá? Para coletar essas informações e ter uma ideia de como está o site. Outra coisa aqui que você consegue mudar, a visão. Eu não sei se aqui vai ter, mas a visão que você tem via mobile, né? E aqui, por exemplo, eu vejo que tem clique aqui no mobile. A visão tablet, tá? E a visão desktop. Então, você consegue ter os três tipos de visões de origem de usuários, né? Através dessa visão aqui. Outra É, coisa muito legal que a gente comentou é ajudar o negócio, né? E quão efetivo eu estou sendo na navegação e o quão fluente está sendo a navegação. E aí a gente tem essa visão da jornada do cliente. Quantos clientes efetivamente entram na primeira página? Quantos desses vão para o segundo passo, que é escolher o produto? Ah, quantos vão no detalhamento do produto? Né? E quantos efetivamente vão para o carrinho de compras e fazem a compra? Então, aqui eu tenho de 13 mil, eu estou tendo apenas 3%, aliás, 6%, 760 sessões que estão fazendo checkout. Poxa, o que está acontecendo? Está muito caro o meu produto ou a navegação está sofrível? O que eu posso melhorar para poder fazer com que eu converta mais toda essa navegação, essas 13 mil sessões, e consiga aumentar em compras efetivas para o meu site, né? Aqui você consegue ter essa visão também da jornada do cliente. Falando do Session Replay, né? Aqui é onde a gente tem as sessões gravadas dos usuários. Vou pegar essa sessão aqui. E aí o que acontece? A amostragem também, os dados sensíveis não são mostrados, a gente só pega a informação necessária para alimentar os sistemas e a gente ter essa visão de o que o usuário está clicando, aonde ele está indo, quais são as principais atividades que ele está fazendo, para poder pegar o tempo de resposta, poder pegar os dead cliques, os rage cliques, enfim, tudo isso que a gente comentou, a gente consegue, através da coleta, além de coletar do dispositivo, a gente também coleta através do acesso ao vivo do cliente, né? isso. Um caso que já aconteceu foi colocar um banner novo no início da página, tá? E ele não teve a efetividade que era esperado. E aí se identificou que, dependendo do tamanho da tela do notebook, a configuração de responsividade do site, a imagem não estava diminuindo o suficiente e ela encobria uma parte do menu. Então, através do Session Replay, você consegue ter essa visão. Putz, eu não estou tendo uma efetividade grande voltado para esse tipo de browser, para esse tipo de dispositivos. E aí a gente consegue, através do Session Replay, ver como é que está a navegação e validar essa questão da responsividade. Quem sabe você ter tudo isso dentro de um ambiente de teste para você validar, nem sempre é possível. Então, você consegue fazer esse acompanhamento direto em produção. Boa, perfeito, perfeito. Outro ponto também muito legal que tem é o error tracking. O Lozano tem até um exemplo muito legal desse error tracking, né, para compartilhar com o pessoal. Quando a gente fala do error tracking, imagina que você lançou uma versão e ela começa a dar problema. Então, aqui ele está trazendo todas as informações que ele tem do problema. Então, a gente tem desde o log, que momento que ele está dando esse problema, e
versão e quando que está impactando. Nesse caso é um browser, ele tem impacto tanto no Chrome, no Firefox, e eu tenho no Headless Chrome, e aí você consegue direcionar isso, tá? Então, a partir do momento que você lança uma versão, você acompanha toda essa parte de error tracking para fazer o acompanhamento e geração rápida de resolução. Se você ver aqui, ele traz exatamente onde é que está o problema, onde é que ele está identificando o problema, e você consegue vincular isso com o código, né? Isso acho que por analista que desenvolvimento que cuida da aplicação, ele vai ter o passo a passo aqui para reproduzir esse erro. Então, eu preciso reproduzir esse erro no meu ambiente depois que eu faço corretivo para saber se ele foi resolvido. Então, você consegue tanto ter informação de como esse erro é gerado, fazer onde que ele está, fazer a correção, se ele está voltado para desktop, se ele está voltado para um tipo específico de celular, por versão ou por um browser, e você consegue ter o passo a passo para você reproduzir após a correção e validar que ele está ok, e aí você lança a corretiva no, no site, né? Ou no App Store para ser atualizado. Perfeito, perfeito. E aí, por último, a gente tem o Session Explorer aqui para poder falar dele. Para falar do Session Explorer, deixa eu voltar aqui nessa parte da análise aqui, onde a gente vê, por exemplo, ups, não tentei fazer isso em casa, aí começou. É sempre assim. Aqui, stickiness, quantidade de sessões que o cara ficou, que teve muito tempo olhando ali, e aí ele vai para o Session Explorer, onde ele diz, cara, esse usuário, ele ficou 13 segundos olhando essa página de produtos. Aí você clica aqui e vem no detalhe. O que que ele fez ao longo da sessão, né? Quantos cliques ele deu, o tempo de cada clique, o tempo de carregar cada página depois do clique, né? Então você tem todas essas informações, o replay da sessão que ele executou, então você consegue desse usuário específico, o que que ele fez, quais foram os pontos que ele entrou, quantas ações ele fez. Enfim, você tem muito detalhe aqui e todas essas informações você traz para dentro do Datadog e correlaciona, não só olhando e trazendo, fazendo análise dentro do Run, mas você correlaciona com a PM, correlaciona com os logs, correlaciona com a infraestrutura e faz a correlação com o negócio, né? Então, assim, de todas as soluções, eu acho o Run extremamente importante, principalmente para as empresas que têm website, que têm aplicações, né, web ou aplicações mobile, porque aí você realmente vê como o usuário está usando, qual é o tempo de resposta que ele está tendo, quais são as páginas mais acessadas, o que que você pode fazer, baseado nas informações que estão aparecendo aqui, para melhorar a experiência do usuário lá na ponta, né? Então, e correlacionar tudo isso, né, Luzana? Acho que esse é o grande É, ponto aqui. Ô, Marcos, volta um pouquinho no Session Explorer, se eu vou elencar uma coisa que a gente está falando, cria monitoramento e cria tudo mais, mas assim, o Datadog, ele tem o Watchdog, o mesmo Watchdog que a gente tem lá na parte de APM, na parte do back-end, a gente também tem aqui na parte do run do front-end. Então, ou seja, ele vai estar monitorando as suas métricas a partir do momento que você habilitar o run. E se ele identificar algum desvio daquela métrica do comportamento esperado, ele vai te abordar e falar, ó, identifiquei uma alteração aqui nessa métrica, nessa situação, e ele vai trazer toda uma pré-análise com os impactos que você teve e associado ao erro da corretiva. Então, aqui ele vai estar monitorando desde o momento zero que você implementou o Datadog e você escolhe, não, eu quero receber esses eventos do Watchdog ou não e implementar outros monitores voltados para o seu negócio, tá? Então, isso é importante. Ele não só tem as informações, você precisa retomar e criar tudo que vai ser monitorado, não. Através do Watchdog, que é a inteligência artificial, ele já consegue te trazer um ganho considerável a ponto de falar, ó, o impacto foi gerado a partir da entrada da versão tal, que ele vai ter através do controle de versão que ele faz. Isso é muito legal, porque ele mostra não só o impacto, mas quantos usuários você está impactando nesse processo, É, né? Quantas views estão sendo impactadas? Quais são os países que estão tendo maior impacto baseado nesse erro, né? Qual é o tipo de browser que está sofrendo impacto? E qual é a view, efetivamente, que está gerando mais impacto? A gente tem aqui produtos gerando mais impacto. Enfim, então aqui você tem essa visão. O Watchdog analisa,
né, processa tudo isso e já começa a te dar esses insights. Sem a necessidade de você fazer, gerar, definir alertas, nada. Ele sozinho ele já vai identificando os outliers, né? Quem não está se comportando como deveria e já começa a gerar esses alertas, esses insights. Bom, é isso. É Ahn, isso. Acho que o Fernando teve uma pergunta, foi respondida. Se alguém tiver mais alguma pergunta, só mandar aí que a gente fala. Mas o importante é o Datadog com o Run, com a parte de APM, a gente consegue cobrir, eu falo, desde uma lentidão causada por um storage, que tendo que a última camada, que é armazenamento lá da ponta, até uma lentidão causada pelo upload de dados e processamento da página do usuário do app lá na ponta, né? Então a gente consegue cobrir de ponta a ponta e dar uma visibilidade trazendo ganho para o negócio, porque a gente sabe que no fim o importante é, tô com o meu ambiente tudo bom, não tem nenhuma falha, não tem nenhum erro track, não tem nenhum erro apontado ali, mas como é que está o meu negócio? Ele está efetivo, ele está faturando, que isso que manda lá no final, né? Se está disponível, mas está sendo usado e está tendo faturamento. Acho que o Run é esse monitoramento, é esse entendimento de como está a experiência do usuário lá na ponta, que possibilita você gerar N ações, não só voltado para a TI, de você fazer uma melhoria no seu sistema, voltado para o UX, mas também voltado para marketing, para direcionamento de campanha e tudo mais. Acho que isso é bem legal, pessoal. É isso aí, adicionando, né? Eu acho que assim, como eu comentei, a forma com que as empresas hoje estão distribuindo as squads, eu acho que geram silos e, na verdade, não deveriam existir esses silos, deveria ter essa visão unificada, né? Desde lá da infraestrutura, como o Lozano falou, muitas vezes a minha aplicação está lenta é por causa do storage que está com um disco mais lento lá na ponta, ou porque alguém está fazendo ou trafegando um grande volume de dados no horário que não deveria trafegar. Então, eu ter essa visão por camada, camada de infraestrutura, camada de aplicação, camada de processos e a camada de negócio, eu consigo efetivamente fazer essa correlação e ser mais assertivo. Falando, olha, eu estou perdendo X dinheiros aqui porque, cara, coloquei no storage mais lento. Ou não, porque a operadora X está com problema. Ou porque a minha rede interna está lenta. Então, eu consigo ter insumos suficientes para efetivamente usar a observabilidade. E não só usar a observabilidade para as áreas de tecnologia, mas trazer a observabilidade para o negócio, que é o grande ponto aí, né? Que eu acho que vale a gente passar isso para todas as empresas. Eu deixo claro para todos os clientes que a gente trabalha. Cara, você está aí, não é para ser o melhor monitor de Kubernetes, é para sustentar o negócio. E que valor que você está trazendo para o negócio monitorando o Kubernetes dessa forma? E sem olhar para o entorno, né? Então, correlacionar todas as camadas, ter a visão de infraestrutura, ter a visão operacional, ter a visão de negócio, é extremamente importante. E nesse ponto, o Run é um dos módulos que ajudam muito a trazer muito insumo para o negócio, para a infraestrutura, para desenvolvimento, para inclusive para segurança, né? Então a gente acaba usando o Run como entrada de dados, mas ele acaba fornecendo dados para várias áreas dentro da empresa. É isso aí. Obrigado, pessoal. Quer saber mais sobre o Run, quer entender, quer saber mais sobre o Datadog, a gente está à disposição. Só mandar uma mensagem aí para mim, para o Rodrigo, para a Camila, que a gente evolui mais e podemos até fazer uma POC e ver tudo isso funcionando no seu ambiente. Perfeito? Obrigado, Marcos. Obrigado, Missão. E logo mais teremos outros webinars. E o vídeo vai estar disponível no nosso canal do YouTube e vamos divulgar nas nossas redes sociais. Obrigado a vocês pelo convite. Grande abraço, Obrigado, pessoal. pessoal.